Olá, amigos do Papo.com, bem-vindo ao nosso programa. E hoje a gente está recebendo aqui com a gente Vitor Bidetti, que é CEO e sócio fundador da Integral Bray. Vocês já devem ter ido ao shopping em Gianópolis, provavelmente. Quem já foi, ele foi o Vitor responsável pela criação do fundo imobiliário daquele empreendimento há muito tempo atrás. Foi o primeiro empreendimento de varejo no Brasil, de fundo imobiliário, e foi um baita de um sucesso. E vamos falar com ele um pouco sobre o cenário que está acontecendo na economia. Estamos passando uma fase um pouquinho mais turbulenta, mas entender quais são os caminhos dos investimentos. Vitor, obrigado aqui pela sua presença no bate-papo que a gente vai ter com você. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Você está vindo no momento em que o mercado está fervendo, né? Quente. Tem guerra lá fora, juros subindo, petróleo subindo. E aí, como é que você está vendo esse momento para o investidor, o cenário econômico? Olha, essa semana foi uma semana quentíssima, né, Temer? Muitos acontecimentos combinados acontecendo ao mesmo tempo, que gerou aí um cenário de estresse grande, né, no mercado. A gente vinha aqui no Brasil numa trajetória positiva, né, desde o final do ano passado, né? O ano passado a gente teve um primeiro semestre muito turbulento também, início de governo, o caso Americanas, depois o caso Light, o cenário de crédito travou no primeiro semestre, e a partir do segundo semestre a gente começou a ver as coisas voltarem a andar. Um bom trabalho feito pelo Banco Central, independente, né? Que provou ser super importante, apesar de críticas e tal, no controle da inflação cedendo, indo para o centro da meta, e taxa de juros começou, de fato, aquela trajetória que a gente tanto esperava, de queda, e num ritmo bom, tanto que desde o último trimestre do ano passado e esse ano aqui, a gente vem vendo o mercado de capitais num ritmo de transações e de aquecimento muito forte, tanto no crédito privado quanto nos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários começaram de novo a retomar emissões, captações, são várias novas captações aí em andamento e muito bem sucedidas, né? Porque a gente já viu isso em outros momentos, essa coisa de ciclo e contraciclo, né? Crise, taxa de juros que sobe, depois desce, isso aconteceu de maneira bastante aguda também naquele período Dilma, onde a gente teve também taxa de juros indo a 14, né, em um período longo ali de permanecendo nesse nível, e aí a gente tem aquela paralisia no mercado de capitais, um processo muito ruim para a economia. Daí o governo Michel Temer e Henrique Meirelles, a coisa começou a ajustar, a taxa de juros começou a cair, e aconteceu mais ou menos a mesma coisa que a gente viu acontecer agora, que é uma coisa que a gente lá na companhia, e eu particularmente, já previa, porque a gente acompanha muito de perto essa coisa dos ciclos e contraciclos, a trajetória do IFIX, que já tem mais de 10 anos, nesse período, vis-à-vis Ibovespa e taxa de juros. Então, o IFIX, os fundos imobiliários, eles dão uma arrancada forte quando você tem o início do ciclo de queda, né, já trabalhando com aquela perspectiva de continuidade. Só para explicar, FIX é o índice dos fundos imobiliários, que mostra o desempenho dos fundos imobiliários. Exatamente, ele é o índice dos fundos imobiliários, equivale ao Ibovespa nas ações, né? Tá. É um índice, é uma cesta de fundos imobiliários que compõe o IFIX. Ele já tem mais de 10 anos, ele teve início em 2011, então é um período já, um ciclo bastante longo, né? Então, dá para a gente dizer que a gente já consegue observar o comportamento dele, e nesse ciclo longo, o IFIX ele tem uma performance mais ou menos 3 vezes o Ibovespa, para você ter uma ideia, nesse período de mais de 10 anos, com 1/3 da volatilidade, tá? Isso mostra... tem rentabilidade com certa... não é garantia, mas menos sustos aí. Menos intercorrências, né? Que é uma coisa que também, quando a gente fez lá o primeiro caso do Higienópolis e tal, que foi muitos anos atrás, início da indústria de fundo imobiliário, é uma coisa que a gente imaginava que pudesse acontecer aqui, inspirado na indústria de REIT americano, que foi a nossa inspiração, né? Então, quando você olha para qualquer recorte de longo prazo no mercado americano, por exemplo, os REITs
tem performance melhor do que outras classes de ativos, né? Tanto S&P, Nasdaq e mesmo renda fixa, com menor volatilidade. E isso está se confirmando aqui quando a gente olha para ciclo longo, né? Então, a gente tem sempre que olhar investimento de renda variável, que é o caso de fundo imobiliário, numa perspectiva de longo prazo, né? Então, isso é importante. Então, voltando para o início da tua pergunta, a gente vinha, então, numa trajetória positiva, né? Até semana passada as coisas têm ali alguns ruídos que a gente sabe quais são, esses aspectos relacionados às preocupações com o fiscal aqui no Brasil, mas o cenário externo é o que está mais preocupando e, vamos dizer, não ajudando para que essa trajetória positiva aí da queda da taxa de juros continue de uma maneira mais sustentável do que... Então, mas isso que eu queria até comentar com você, Vitor, porque a gente está sentindo, eu todo dia estava lendo um artigo que falava o mundo tinha uma ordem mundial que meio funcionava, né? E a gente está rompendo essa ordem global, né? Estamos numa desordem. Então você começa com a Ucrânia, depois Taiwan e China, depois Venezuela, depois agora o Milei falando que quer voltar para as Malvinas. Você tinha uma ordem que os países meio se respeitavam, né? E está conturbado isso, né? Tá, quer dizer, tem que baixar a poeira, porque não dá para você fazer uma leitura. Agora Israel vai retalhar, não vai retalhar. O mundo virou de ponta cabeça, né? Algumas tensões geopolíticas aí que afloraram nos últimos tempos que realmente aumentaram aí essa É desordem mesmo, ruído, né? Bagunçou o mundo, né? E eu acho que o início desse aumento de intensidade aí no ruído começa mesmo com o conflito lá de Rússia com Ucrânia, né? Porque isso afetou de maneira muito direta a Europa, né? Diretamente ali, né? Porque eles dependiam fortemente, principalmente a Alemanha lá de fornecimento de gás, né? E então esse episódio é um episódio ruim e cria aí esse fomento aos ruídos e os outros conflitos geopolíticos que você mencionou, agora mais recente esse de Israel que está com o pessoal ali na faixa de Gaza que está potencialmente escalando agora com essa história do Irã. Isso é ruim, né? É o que você falou. Isso cria aí uma desordem, uma preocupação global, né? E aqui alguns casos também na América Latina e tal, que tem, obviamente, impacto menor, intensidade menor, mas que também preocupam, né? Nesse aspecto, o Brasil, eu acho que ele acaba sempre estando melhor posicionado, porque em termos geopolíticos, o Brasil sempre foi um país pacífico, de boas relações. O presidente não foi muito feliz em algumas frases recentes aí, né, que não ajuda, mas o posicionamento do Brasil, ele nesse aspecto como Estado, né? Como Estado, como histórico, né, de posicionamento, é um bom posicionamento nesse aspecto. Porque essa crise, assim, de imediato que a gente vê é preço do petróleo, talvez escalando aí para acima de $100, né? Isso impacta a inflação global, né? E aí impacta consequentemente juros global e aí a cadeia se forma, né? Exato, Então acho que é aí que está o risco, né? Esse é um ponto importantíssimo. Começou a ter um aumento no barril do petróleo, mas por enquanto isso ainda não escalou tanto, está na faixa de 90 ainda, não passou esse, vamos dizer, esse divisor de águas aí do 100, mas essa é a preocupação latente, né? E o dólar que já se moveu também, né, em função desses elementos todos. Então, potencialmente aumento do petróleo, dólar também em função de todos esses ruídos aí começando a se mover. Isso impacta diretamente, potencialmente, na inflação e na trajetória da taxa de juros, né? E, Vitor, você tem hoje taxa de juros americana, papéis bons pagando 6% em dólar, né? Quer dizer, é atrativo, né, para o investidor, até para o investidor nacional, né? Quer dizer, a esse nível de taxa é uma coisa... Tanto que a gente viu dinheiro saindo daqui esse ano, né? Da Bolsa. A gente teve um rally positivo no final do ano passado, entrou bastante recurso. Esse ano a gente viu esse dinheiro sair e o movimento continua de saída, né? Mas, de fato, né, com uma Treasury de 5,
difícil você atrair recursos para cá. Enquanto a gente não vê esse movimento de queda na taxa de juros americana, o fluxo de capital para países emergentes como o Brasil fica bastante comprometido, né? E a gente virou o ano achando que esse início de ciclo de queda lá se daria a partir de março, depois maio, né? Agora a gente já está falando em setembro. E essa queda não tem nada a ver com a crise global, é a economia americana forte, né? Economia americana muito aquecida e né? não cede, né? Muito resiliente, emprego em alta, inflação ainda muito resiliente. Então isso acaba que impacta o mundo inteiro. Mas é engraçado, né, Vitor? Porque taxa de juros, todo mundo essa taxa de juros a 5, 5,5, que seja, alguns anos atrás seria mais do que suficiente para desaquecer a economia americana, né? Uhum. Hoje parece que você está dando uma aspirina para quem está com uma pneumonia. Pois é. Não faz efeito. Está né? demorando para fazer efeito, né? Eu acho que o pessoal critica bastante o Powell, dizem que é o presidente do Fed mais fraco aí dos últimos tempos, que ele demorou para agir, os comunicados dele não são tão precisos. A figura do presidente do Fed é importante, de fato, os movimentos também, né? Mas o fato é que está surpreendendo essa resiliência aí do aquecimento da economia, de fato, né? 5 eles estavam próximos de 0 há pouco tempo, vamos lembrar disso, né? O mundo inteiro aí, em vários lugares do mundo, a gente tinha taxa de juros negativa, né? O próprio Japão já saiu dessa perspectiva. Então, houve uma mudança grande. A gente teve o impacto relevante nesse aspecto inflacionário, globalmente falando, de um episódio que é muito pontual, que foi a pandemia, né? Então, a gente teve ali uma geração de um processo inflacionário de uma situação muito específica, que afetou o mundo inteiro e que muitos países ainda não conseguiram dominar, né? E já tem um tempo que isso aconteceu, mas o fato concreto é que o próprio mercado americano continua ali muito resiliente. E não dá para ter uma leitura disso, né? Porque teoricamente já deveria ter começado teoricamente já deveria ter sentir cedido, um pouco, né? Pelo menos o início, né, como aconteceu. Acho que nesse aspecto, de novo, quem saiu muito bem foi o Brasil. Sim. Né? Acho que no momento anterior, o Roberto Campos foi muito criticado porque ele teria demorado a mexer no 2, né? O 2 teria ficado por um período um pouco prolongado, mas o fato é que quando começou esse movimento de combate à inflação com aumento de taxas de juros no Brasil foi muito rápido, deu resultado, a gente vinha na trajetória correta e agora, pontualmente, mais especificamente nessas últimas semanas, esses fatores combinados aí, externo, e a preocupação fiscal, né? O que foi divulgado pelo governo aí recentemente sobre a questão de meta, né? Dizendo que o ano que vem já não estamos falando mais de superávit, meta zero, essa preocupação... Você não acha que teve um erro de comunicação na largada? Teve, se eles chegassem e falassem, olha, porque eles criaram uma expectativa, eu me lembro disso, a gente até conversou que não ia se concretizar, ou a chance de se concretizar o que eles estavam falando era bem Eles remota. colocaram uma expectativa muito fora da realidade. Como é que você acha que o mercado reagiria e falasse, nós não vamos atingir esse superávit, só vamos conseguir equilibrar em 2025? Eu acho que o jogo não seria melhor? Eu acho que teria sido melhor. Eles aumentaram muito a expectativa, né? E pouco crível, né? Tanto que o próprio Focus mostrava um déficit para esse ano de 0,8, enquanto o governo continuava insistindo no 0. Né? Talvez eles pudessem ter calibrado um pouco melhor, e eu acho que o processo de comunicação desse governo não tem sido melhor, né? Desde a largada e também nos momentos... Acho que agora também foi inoportuno, enfim, talvez prematuro, não está muito claro ainda, né? Agora o FMI soltou lá a previsão deles, né? Eles já estão com uma previsão bem mais pessimista de Brasil, né? Você viu? Estão falando aí de que no próprio governo Lula a gente não tem superávit, vai terminar 26 com 0, né? Então, e aí isso, somado ao que a gente acabou de falar de mercado americano, taxas de juros e inflação resiliente, isso atrapalha um pouco a ponto do Roberto Campos ontem vir aí com essa... Agora, você acha que esses juros, porque a gente vinha numa curva de queda, o que era bom para o mercado imobiliário, para os fundos imobiliários, para a economia como um todo, né? Isso. Aparentemente isso vai dar
pode continuar caindo, mas o ritmo mais lento, né? Isso. Agora, não há perspectiva de subida do juro americano. Então, esse cenário que a gente não tem hoje, né? Não, não. Você acha que o que é patamar de juros para vocês aí por investidor no final do ano? Uhum. Então, até semana passada a gente achava que era 9,25, 9,5, né? Final do ano, desse ano. Desde ontem a gente está revendo essa expectativa, né? Porque, de fato, o mercado já passou majoritariamente a achar que o próximo corte não é mais de meia, 0,25, né? Tá. Então, com isso, a gente deve estar muito mais próximo de um 10 do que de um 9,5 Para o final do no ano. final do ano. Mas a trajetória de queda continua na nossa visão. É difícil precisar agora, porque a gente está num pico de uma situação, né? Com essa combinação de fatores aí influenciando o cenário. A gente acha que do 9,5 talvez a gente vire o ano ali próximo do 10, 9,75. Para o mercado imobiliário, o que é uma taxa? Eu estava que vocês lá na Integral atuam muito em crédito privado e fundos imobiliários, né? Sim. O que é uma taxa que para o investidor que está nos assistindo, nos ouvindo, passa a ser interessante, ou seja, já é interessante, já tem projetos que já valem a pena você olhar com... Não, o importante é olhar sempre trajetória, né, também. A trajetória, como eu mencionei, né, a trajetória da taxa de juros, ela continua mostrando uma queda a longo prazo e, a princípio, não para nos 10 do final do ano aqui. Ela deve, de fato, alcançar um dígito, né? Esse é o cenário ideal para o mercado de renda variável como um todo e, no caso dos fundos imobiliários, sem dúvida nenhuma. Mas você vê que só no início do ciclo de queda, como a gente mencionou desde o final do ano passado, as novas emissões de fundos imobiliários estão acontecendo de maneira muito relevante, né? Tem emissão de 1,6 bi de fundo da XP que foi toda captada. E rápido isso? E muito rápido, muito rápido. Tem emissão de fundo da Quinev de 1,2 bi, todo captado e com excesso de demanda. Então, isso... Qual é o perfil desse investidor? É o varejo? Pessoa física. Pessoa física. Pessoa física, que é 70% da indústria, né? Tá. 70% da indústria de fundo imobiliário é feita de pessoa física que busca renda. Que é aquele cara, tipicamente, busca renda, que é o que o imóvel proporciona através da exploração, dos aluguéis e tudo mais, né? Lembrando que a gente tem hoje uma classe dominante nos fundos imobiliários, que são os fundos de crédito, né? Os fundos de CRI. Hoje eles representam 40%. E eles, do ponto de vista de fluxo de renda, também são muito interessantes, porque é uma diversificação de papéis e tudo mais que pagam normalmente Para o investidor dilui o risco dele, é isso? É interessante. Para bons gestores, vamos dizer, com um mandato ali, que precisa olhar qual é o mandato, né? Se é um mandato muito high yield, que é aquele fundo que arrisca mais, aí tem que ver se isso é para ele ou não. Mas os fundos ou intermediários ou de risco menor costumam ter uma estabilidade, esses de crédito costumam ter uma estabilidade de renda muito interessante. Tá. Então, o ideal seria falar em 8, alguma coisa assim, uma perspectiva de longo prazo. Mas, de novo, o importante é a trajetória. Isso foi confirmado mais uma vez agora no início do ciclo de queda de taxa de juros, com essas captações enormes aí, muito aquecimento. Os fundos vinham com um deságio em mercado secundário em relação a valor patrimonial relevante na maioria das classes, né? Na maioria dos casos, esse deságio já desapareceu. No caso de shopping, chegou até ágio. Os de escritório que continuam um pouquinho mais defasados ainda. Mas essa recuperação vem acontecendo e a gente falou isso um ano atrás e está se confirmando exatamente assim. Esse momento especificamente e esse eventual reposicionamento do Banco Central na trajetória de cortes é que pode atrapalhar um pouquinho esse ciclo positivo que a gente já entrou. Eu entendo que ele vai continuar. Mas esses juros não voltam a 14, quer dizer, Não. ele cai, mas num ritmo mais lento. Esse é o cenário, quer dizer, isso. Se ia ser 9,25, talvez seja 10, e o ano que vem vai volta, dizer, continua caindo. a menos que aconteça o caos no mundo, guerra, até aí ninguém pode prever, né? Com o que a gente tem condições de avaliar no cenário atual, é isso, né? Ele deve continuar num ritmo menor de queda, atingindo um dígito em algum momento do ano que vem,
o que é muito bom para o mercado de capitais como um todo, né? Tá. Então, para os fundos imobiliários, essa vinculação é maior do que em outras classes, mas isso vale para o mercado de capitais, né? Agora, Vitor, tem um mercado que é o de crédito privado, que são Uhum. os papéis, né, de Sim, empresas, né, que todo mundo tomou um baita de um susto ano passado é. com Americanas, né? Uhum. Ninguém esperava que Americanas pudesse. Aconteceu o que aconteceu. Sim. Depois a gente recentemente teve o problema da Light, mas na Light me parece que vai ser questionado. Uhum. Já está assim. Mas foi um baita susto Foi um também. baita susto. Foram dois sustos grandes, né? Seguidos, né? Teve gente que foi seguido, parece Foi que foi seguido. um atrás do. Americanas, acho que. Light até ser para Rio de Janeiro, distribuição de energia, Uhum. enfim, tinha um cenário um pouquinho. No Americanas ninguém imaginava que isso pudesse Não, acontecer, né? foi Aí o a história investidor. do cisne negro, né? Que a gente Você fala. olha e fala, cara, como É. é que pode ter acontecido isso? Porra, Uhum. os três lá, os mega investidor, Uhum. né? É. E a coisa não era bem como apareceu. E aí eu fico imaginando o seguinte, os CRIs, os fundos de recebíveis, você tem aí um universo de investidor pessoa física podendo acessar Uhum. esse mercado, né? Sim. Quais são os cuidados que você tem que ter? Porque porque a outra era a AAA também, né? Americanas e Quem tal, comprou debêntures americanas foi é comprado um papel, né? papel bom, né? É. E aí, como é que está esse mercado? Então, foi um baita susto, né? Foi o que a gente falou, foi o cisne negro que apareceu que ninguém esperava, né? Porque é uma fraude, né? Por Uhum. fraude ninguém consegue prever, né? Também. Uhum. Uma fraude de grandes proporções, né? Envolve um grupo de empresários renomados, né? Grandes empresários, respeitados no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil, né? Então foi de fato um grande susto. Logo em seguida a gente teve o caso da Light, que é diferente, né? Ali não estamos falando de fraude, ali a gente está falando de uma concessão num estado que tem todos os problemas que todo mundo sabe e acompanha no dia a dia, aí, que é o Rio de Janeiro. Então lá, por exemplo, a história do gato, do roubo de energia e etc. É difícil lidar com isso, de fato é uma situação crítica. O problema é que foram dois casos consecutivos e que pegou todo mundo de surpresa, porque mesmo no caso da Light, Uhum. não me lembro se foi a Fitch ou a S&P, que fez um downgrade do rating da Light, assim, de uma hora para outra caiu de AAA, AAA para B-, sabe? Depois virou especulativo. Foi assim, muito rápido. Isso não costuma acontecer, tá? Porque foi algo que também não estava sendo percebido. Uhum. Né? Então, dois eventos de grandes proporções como esse acontecendo quase que simultaneamente, né, consecutivamente ali, fez um estrago gigantesco. Né? O mercado de capitais parou no primeiro semestre e o mercado de crédito bancário também parou. Também parou completamente, não se fazia nada. O preço das debêntures em mercado secundário tiveram um movimento enorme de queda e tudo mais. Mas a gente... Tudo tem lições aprendidas, né? Também, assim, aquela história de nível de concentração, né? Então, por exemplo, nos fundos de crédito privado, quem estava mais concentrado em Americanas e Light, no caso, foram mais penalizados, o que estava sendo mais cuidadoso e tinha níveis de concentração pequenos, o que acabou impactando um pouco nos fundos de crédito privado, por exemplo. Nós lá, por exemplo, não tínhamos nenhuma posição de Americanas. Mas vocês viam um problema ali, não? Então, um pouco de sorte e um pouco de balanço não claro na nossa visão ali. A gente enxergava, tinha algumas dúvidas, e então a gente não investiu. E também um pouco de sorte nisso, mas a gente não tinha nada de Americanas. Sim. E tinham fundos que tinham um percentual pequeno, 1%, 2%, foi afetado, mas nem tanto. E tinha gente que estava mais concentrado, e excesso de concentração é ruim per si, né? Então, acho que isso foi um processo de depuração aí de análise dos gestores, né, na perspectiva do investidor. E as coisas voltaram a andar gradativamente, e no segundo semestre o mercado voltou. E tanto que a gente teve recentemente aí até talvez um excesso no sentido contrário, né, de demanda muito grande por papéis, de novo, das debêntures e tudo mais, principalmente as incentivadas. Sim. Esse parece que é a bola da vez agora. É a bola da vez, porque o que acontece naquele período,
houve uma fuga muito grande de fundos e de papéis de crédito privado para os títulos bancários e os títulos isentos, LCIs, LCAs e tudo mais, né? Em função dessa preocupação aí por buscar um porto mais seguro, concentrou demais, né? Teve mais de 150 bi de saque de fundos, isso foi predominantemente para títulos de emissão dos bancos, LCIs e LCAs também, e isso voltou fortemente agora, voltou 100% já, os 150 que saiu já voltou para o mercado, em função da queda da taxa de juros desse ciclo que direciona os investidores, de um modo geral, a buscar maior diversificação novamente. Então, passou aquele momento de trauma, houve uma depuração, cada taxa de juros, busca por diversificação voltando a acontecer e houve aí esse movimento de volta. Mas hoje como é que está o mercado dos recebíveis, dos fundos de CRI, essas coisas, direito creditório? Não, também. Quem sofreu mais foram os fundos de crédito privado, aqueles que investem mais em papéis tipo Americanas e Light, que são as debêntures, basicamente. Esse não voltou ainda? Não, ele já voltou. Já voltou. Tudo que saiu já voltou agora, principalmente agora no início do ano. E houve uma reprecificação muito forte, né? A gente chegou a ter, até semana passada, papéis debêntures com boa classificação de risco, pagando a mesma coisa de título soberano, para você ter uma ideia, tá? Entendi. E agora, de novo, nesse momento agudo, voltou-se a se pedir um prêmio. Investidor, Vitor, o cara que vai investir no fundo, o que ele tem que olhar? Ele tem que olhar o rating, ele tem que olhar a concentração, como é que ele... Porque as pessoas não participam dessas assembleias, né? Não, pessoa física, eu acho que ele tem que olhar muito o histórico desse gestor. Se você pegar os últimos 12 meses ou o último ano e meio, ele vai poder olhar qual foi o nível de impacto desses fundos, desse gestor, e isso vai ser um reflexo do que eu acabei de mencionar, se ele estava mais ou menos concentrado, né? Então, acho que olhar o histórico é talvez a coisa mais importante, né? E não olhar um mês, olhar 2 meses, ou olhar o que está acontecendo no mês. Olhar um histórico... Ver quanto tempo o gestor está no mercado. Óbvio, isso aí é regra básica, né? Ver se de fato tem... E isso nas plataformas ele encontra. Ele tem encontra. Não, a informação, por exemplo, de histórico de 12 meses tem que estar disponível, e isso é uma das principais coisas. Olhar, obviamente, a reputação, olhar o tempo de existência, né, volumes e tudo mais, mas olhar histórico do fundo que ele está olhando, propenso a investir num período mais prolongado. De preferência, pegue esse ciclo todo que a gente mencionou do ano passado para ver qual foi o nível de impacto lá. Vitor, o brasileiro, voltando um pouquinho de assunto, ele está muito na renda fixa, né? O brasileiro é o cara que é o rentista, né? E muito na poupança ainda, né? Ainda tem gente... Como é que você vê essa migração? Quer dizer, como é que vai acontecer essa migração do investidor tradicional de renda fixa para a renda variável? E tem espaço para a renda variável no Brasil crescer? Tem, muito espaço. Está só no começo. Assim, primeiro que já essa trajetória já começou a acontecer, né? Os fundos imobiliários são uma prova disso, né, Temer? É uma indústria relativamente nova. Eu falei, o imobiliário tem o quê do português, que é o imóvel... Não, mas eu vou dar outros exemplos. O fundo imobiliário é um bom exemplo disso, né? Começou com a gente na Brasília lá 20 anos atrás, aproximadamente, do zero. É uma indústria de 250 bi de patrimônio com mais de 2 milhões de investidores. E não parou de crescer o número de investidores nem no ano da pandemia, né? Em determinados momentos cresceu menos, mas continua crescendo. Mais de 2 milhões. A gente já tem mais de 5 milhões de investidores na Bolsa. Também é um número crescente. O fundo imobiliário foi, vamos dizer, um protagonista nesse aumento de número de investidores na Bolsa, mas isso vem acontecendo de maneira recorrente. Minha opinião, estamos só no início, né? Esses 250 bi, por exemplo, dos fundos imobiliários, em relação à indústria de fundos de investimentos como um todo, é nada. É menos de 3%. É uma indústria de 8 trilhões, né? Outro exemplo que deve começar a ocupar espaço no investidor pessoa física, de um produto muito interessante, que é um produto no qual nós somos muito relevantes, que são os FDICs, né? Os FDICs é uma indústria que tem aproximadamente 20 anos também, começou também lá na Integral, né? O primeiro FDIC foi feito pela Integral, o meu sócio lá, o Carlos Fagundes, foi quem coordenou a comissão de trabalho, CVM, Banco Central, para criar normativas e tudo mais, o primeiro FDIC saiu de lá.
Nós somos os maiores independentes na indústria, né? Hoje a gente tem ao todo 20 bi sob gestão, desses 20 bi, 15 são em FDICs, né? 15 bi em FDICs, tá? E nós somos os maiores dos independentes. Então, os FDICs, hoje, o FDIC hoje é uma indústria de 350 bi aproximadamente, um pouco maior que a indústria de fundos imobiliários. Tem um fundo que é diferenciado e muito grande, que é o fundo da Petrobras. O FDIC da Petrobras, ele sozinho tem quase 100 bi, mas é uma indústria já relevante que não estava acessível ao investidor pessoa física, porque é uma indústria... Explica para a gente como é que estrutura esse FDIC para o investidor. Como é que é a estrutura dele? O FDIC é um veículo tipicamente para antecipação de recebíveis de qualquer natureza. É uma securitização não imobiliária, parecido com o que a gente fez no caso da securitização imobiliária. Tudo que é securitização não imobiliária é passível de securitização através do FDIC. A fatura do cartão de crédito. Fatura de cartão de crédito, o cara vai receber isso aqui. Exatamente. Tá. Fornecedores de grandes corporações, né? A gente, por exemplo, tem as montadoras todas lá com clientes, FDIC de venda de automóvel, de Forplan, das montadoras, a gente tem... Você compra esses créditos todos e coloca no fundo. Antecipa, exatamente. Tá. E, então, esse é um universo enorme, enorme. Um parênteses, um detalhe interessante que está relacionado com o que a gente acabou de falar há pouco, né, sobre o caso da Light, por exemplo. A Light, ela tinha, quando apareceu o problema lá, que houve lá o downgrade, que virou rating especulativo, que veio tudo à tona, ela tinha emitido debentures e tinha um FDIC, que inclusive gestão nossa lá. Tá? O que aconteceu? As debentures foi para aquela negociação com os credores, pagar em 10 anos, com deságio, etc, etc, etc. Sabe o que aconteceu com o FDIC? Nada. 100% pago, está praticamente liquidado. Porque não, porque o que está dentro do FDIC são os recebíveis, não é crédito corporativo. Entendi. Os recebíveis estão lá, blindados, dentro de uma estrutura que a gente controla para e passo e estão carimbados. Não aconteceu nada com o FDIC, ele está sendo liquidado agora perfeitamente, totalmente preservado. Então, é uma estrutura muito robusta, a estrutura mais robusta do ponto de vista de crédito privado, né? Então, você investir numa debenture ou investir num FDIC, você vai estar muito mais preservado através de uma estrutura de FDIC. Você está 100% no risco da empresa. Ali você está no risco da empresa, normalmente é um risco concentrado. Isso é uma orientação, não que a gente não pode recomendar nada aqui, mas é uma orientação. Mas é uma orientação. Eu acabei de dar um exemplo prático, né, que é o caso da Light. Acho que nada ilustra melhor do que isso, né? Uma empresa que teve problemas, as debentures sofreram fortemente, o FDIC saiu ileso dessa história. O investidor FDIC saiu ileso dessa história. Então, o que acontece? É uma indústria que está num ritmo de crescimento interessante. O ano passado, por exemplo, diante desse ambiente super adverso, de taxa de juros alta, inflação, primeiro semestre com todos os eventos que a gente mencionou aqui, uma das poucas indústrias que cresceu foi a indústria de FDICs. Nós lá crescemos quase 5 bi o ano passado em novos FDICs, enquanto outras indústrias estavam paradas. Já está captando pessoa física isso? Então, aí tem um evento que é a nova normativa 175, recente, né, que está entrando em vigor, né, houve uma postergação de prazo agora para aplicação no estoque da indústria e tal. Mas uma das mudanças importantes que vem junto com essa nova normativa, 175, é a previsão da possibilidade de ser distribuído FDICs para pessoa física no varejo, coisa que não era, antes era só para investidor profissional. Cara que estiver lá na plataforma do BTG, da XP, do BTG, vai poder comprar com determinadas características que vieram junto na regra e adicionalmente também outras possibilidades de classes, subclasses. Essa regra é uma regra que trouxe bastante avanços e vai poder conectar a pessoa física agora com um produto aí super interessante que é o FDIC. E, Vitor, eu sei que não é tua área direta de atuação, mas eu tenho que perguntar duas coisas, que são uma que eu não entendo como é que essa coisa funciona, né? A gente que é mais velho, mas eu queria te perguntar um pouco de renda variável bolsa mesmo, quer dizer...
Como é que você está vendo esse cenário? E essas moedas digitais, né? Que essa Sim. coisa que ninguém entende. Se fala tanto e Se pouca fala, não, gente entende. não, e teve gente que ficou milionária com essas operações, né? Então, É. como é que você vê isso na composição? Renda variável, bolsa, Uhum. tem oportunidade. Eu sei que não é a tua área de atuação, mas você está no mercado, você está conversando com as Uhum. pessoas, eu queria ver um Sim. pouco também de você. Então, a gente tem sempre que pensar em renda variável como parcela do teu investimento, né? Diversificação, né? Uhum. Isso vale para fundo imobiliário, vale para o FDIC, que agora está vindo também ao mercado, e vale para a Bolsa e vale para outras modalidades de investimento de risco, né? Uhum. Então, a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva de investimento em renda variável que seja em longo prazo, Uhum. né? E que seja para uma parcela relativa ali de acordo com o perfil de cada investidor, né? Cada um tem o seu apetite a risco, né? Uhum. Eu sou mais conservador, talvez você seja também, mas tem gente que tem apetite para correr maior risco. Ficar comprando e vendendo ação é coisa para trader né, de banco, tesouraria Profissional de banco, disso, né? profissional disso. O investidor comum deve seguir a orientação de preferência de um profissional e alocar a parcela não grande em renda variável. Eu acho que a bolsa no Brasil ela está ainda relativamente barata, né? Se a gente fizer comparações relativas, né, dolarizar, assim por diante, qualquer ângulo que você olhe, ela vai estar barata. E aí eu acho que o segredo é identificar o tipo de papel, empresa que você vai investir, ou um bom gestor de fundo de ações para ser mais conveniente, deixa gerir o recurso, né? dar na mão do especialista, que eu acho até mais interessante para investidor pessoa física, principalmente os menores investidores, né? Mas eu acho que é sempre interessante ter uma parcela alocada. Essa coisa dos bitcoins, das criptos e tal, essa eu entendo menos ainda. Então, acho que nossa geração não entende muito eu disso. não acompanho muito de perto isso. Mas é bom deixa um pouquinho lá, né? Quem sabe, né? Assim, teve gente que ganhou muito dinheiro com isso, de fato, né? Mas teve gente que perdeu, né? E tem pouco conhecimento, pouca regulação e, consequentemente, muito risco. Então, tem que ter muito apetite a risco para fazer esse tipo de investimento e procurar se informar o máximo possível, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas que matam o investidor, né? O medo e a ganância, né? O medo é aquela história, você compra o papel cai um pouquinho, você morre de medo e se desfaz do papel, né? Porque ele fica apavorado, né? E a ganância é exatamente o oposto, é o cara que quer apostar tudo, né? Eu vou aqui, vou botar todo o meu dinheiro Normalmente. E normalmente ganha muito, talvez você pode ganhar por um período curto, né? Mas logo em Eu acho que nem tanto medo, nem tanta ganância. Você tem que procurar um equilíbrio aí, né? E muito importante é a história do longo prazo também, principalmente em bolsa, em fundo imobiliário. Assim, é muito comum você ver o cara que, Petrobras começou a subir, ele vê subindo, aí o cunhado fala para ele, comprei Petrobras porque está subindo, ele vai e compra no pico. Aí começa a cair, ele se desespera e vende. É o oposto do que se deve fazer, né? Exatamente. O certo é investir. Você tem que comprar light quando está na crise. Exato. Tá de preferência, cima, quando está no momento mais de ruim, baixa, né? E investir em longo prazo e ter e tem muito isso de você falar com o teu amigo, comprei o papel, ganhei tanto, aí o cara, você ganhou, eu também quero ganhar, aí a gente costuma brincar que quando o taxista começa a recomendar ações, está na hora de sair daquele papel, né? Exatamente. Que chega, né, naquela coisa, doutor, estou no mercado de ações, né? Então tá bom. Então, porque chegou no pico, ele viu todo mundo comprar, subiu a ação e aí começa a cair. E para a gente encerrar a conversa, lá na Integral, o que vocês têm de projetos novos? O que vocês estão fazendo aí para o mercado? O que é interessante para o investidor? Então, a gente continua muito forte aí com os FDICs, né? Vários FDICs novos aí sendo estruturados, ficando prontos, muita coisa de consignado, algumas operações diferenciadas, mais um grande FDIC aí de montadora que está saindo do forno. E a gente está começando a se preparar para essa coisa da 175 com um FOF de FDICs. Então a gente Explica o que é FOF de FDICs. O FOF é o FOF de FDICs. FOF de FDICs. O FOF é uma abreviação de Fund of Funds, né? Que é um fundo de fundos. Então, é um fundo que vai investir numa carteira de FDICs. E esse é um produto que, no médio prazo, a gente pode levar ao varejo também. Ele começa ainda para o investidor qualificado, mas a gente pretende ter um produto nosso. Qualificado acima de 1 milhão, é isso hoje? É. Acima de 1 milhão.
Mas esse é um produto que já tem a ver com esse novo cenário aí, 175, já mirando também Para quando ficou, varejo. Vitor? O quê? Ah, Ficou novembro, final novembro. de novembro. A partir de Era novembro, abril. o investidor, quem está acompanhando a gente, pode procurar uma casa Não, e tal. a questão de novembro está relacionada ao enquadramento dos fundos atuais. Tá, A mudança da norma já aconteceu. tá, Ela já aconteceu no final do ano, já está valendo. tá. A gente já vai começar a ver fundos saindo aí do forno para a pessoa física também. Então, um dos produtos novos que a gente está saindo na linha de produção dos FDICs é um fundo de FDICs, né? Tá. Que vai investir em vários Quer dizer, FDICs. vai juntar vários FDICs Vai embaixo investir em vários FDICs e vários fundos. não só FDICs da casa. Então. Em FDICs da casa também, mas fundos E aí de todo esse mercado. trabalho de você olhar a carteira, ver o perfil, É vocês vão nosso lá. fazer lá, então é mais seguro para o a nossa investidor. turma de Tá? gestão, exatamente. Para quem está iniciando, talvez o FOF, como você falou, É bonito, isso. né? Talvez seja a porta de entrada. Não tenho a menor dúvida, o melhor caminho. É um pouco parecido com a história do fundo de ações para pequeno investidor, né? Tá. Ao invés dele ter o trabalho, até pela falta de conhecimento, de analisar uma empresa, etc., ele delega isso para um gestor de um fundo de ações. Isso vai valer para os FDICs também. Investimento mínimo vai ser quanto nesse fundo? Então, esse a gente, num primeiro momento, está nessa linha dos investidores profissionais, né? Então, é investimento acima de R$ 1 milhão. Tá. Mas é um produto que a gente está mirando trazer para o varejo logo aí também. E aí a gente vai ter investimento. E deve dar uma rentabilidade em termos de CDI um pouco acima do CDI. 120, 130 do CDI. É por aí. Normalmente o que é liquidez diária, quinzenal? Como é que vocês montam esses fundos? Então, esse tipo de fundo vai ser aberto, né? Provavelmente a gente vai ter um D30, um D60, um negócio assim. Tá bom. Esse caso, se não me engano, vai ser um D60. D60. 60 dias. Você resgatar o dinheiro, Isso. 60 dias a partir do momento que você Exatamente, pede. né? Que é típico de fundos de crédito privado, né? Tá. D30, D60. E aí você vai escolher algum segmento, ou seria um fundo, você falou montadora, que você vai estar montando, mas você está fazendo um agora. Esse FOF vai ter... Não, ele vai ser diversificado. Vai ser diversificado. Justamente para porque diluir isso a gente tem que ensinar o investidor, né? Porque comprar coisa de crédito não é muito natural da gente, a gente não tem esse hábito, né? Isso é culpa do crédito, na realidade, né? É o risco de alguém não pagar, né? Exatamente, por isso que a diversificação é importante. Tá. E um gestor qualificado mais ainda, né? E outros projetos? Então, no lado dos imobiliários, a gente vinha ali num ritmo forte com os CRIs, fundos de crise e tal, além dos grandes projetos que você conhece, né? A gente tem aquele grande projeto lá em Brasília que está caminhando super bem. Ainda não podemos falar. A gente não já podemos falar, encerrou aquela primeira oferta. Tá. A gente está com um fundo bem encaminhado do ponto de vista das ancoragens. A gente fechou um grande WTC lá dentro do É uma cidade do que a gente É uma cidade. Você está construindo. Quem está nos acompanhando, eu que sei o projeto, mas explica um pouquinho para a gente o que é. Então, o Biotic é um projeto de uma Smart City lá em Brasília, um terreno de 1 milhão de metros quadrados, que tem uma assinatura do Carlo Ratti, que é o arquiteto italiano, aí, o papa das Smart Cities no mundo. Então, de fato, é uma cidade, é um distrito de inovação, né? Ele tem essa pegada de tecnologia. E a gente montou um fundo que é quem está desenvolvendo esse distrito. Tá? Então, a gente fechou algumas âncoras importantes para o desenvolvimento do bairro, e agora a gente, em seguida, vai sair com uma nova oferta de captação. Mas dentre as âncoras que a gente já fechou e que está em andamento, aprovação de projeto e com soluções pontuais de funding, um grande WTC vai ser um dos maiores do mundo. Eu acho que o mais bonito a gente contratou lá junto com o empresário. O fundo vai fazer os investimentos, você vai construir isso. Então, a gente trouxe um empresário, que é o cara que é o detentor das licenças de toda a região sul do WTC, e comprou especificamente de Brasília, porque a gente fez um acordo, né? Esse empresário fez uma parceria com a gente no fundo e está desenvolvendo um projeto de grandes proporções. Ele pegou uma quadra inteira lá do distrito, uma área terrena de 90 mil metros, e vai ter mais de 120 mil metros de área construída. Isso é muito grande, tá? Muito grande. Ele vai ter áreas de escritórios, residencial, hotel, centro de eventos, e vai ter mais de uma fase. E vai ter um investimento total de mais de 700 milhões, para você ter uma ideia. É um negócio muito grande. Outra coisa que a gente já fechou também foi a Universidade Distrital, né, porque, como toda a Smart City, essa parte de universidades e fomento é muito importante.
Então, a gente já vai ter uma primeira universidade ali, está fechado. A gente fechou um BTS com um empresário local que está fazendo investimento e a Universidade Distrital vai alugar O investidor, pessoa física, vai poder investir nesse fundo em algum momento? em algum momento lá na frente. Lá na A estratégia frente. que a gente desenvolveu foi parecida com outros fundos que a gente montou na Brasília, que é, nesse momento, a gente traz investidores profissionais, desenvolve o projeto e depois de performado, com renda, etc. Você reduz o risco da eu renda, dou saída para os investidores iniciais através das pessoas físicas que podem entrar num segundo momento. Isso daqui a alguns anos, pela frente. Um pouquinho mais para frente. E tem mais alguma coisa andando? Tem data center. A gente está fechando um data center. Esse é um outro segmento que está explodindo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a inteligência artificial vai fazer esse fenômeno acelerar. Então, a gente vai ter um data center bem legal lá dentro, que traz de uma empresa que tem Goldman Sachs como sócio. Tem um distrito de tecnologia que a gente está fechando uma parceria com o pessoal do Sindicato das Empresas de Informática lá do setor. Tem uma parceria que a gente está fechando com os árabes, que inclusive é quem a gente está mais próximo do ponto de vista de captação, os fundos soberanos da Arábia Saudita, lá o PIF. E a gente entrou no programa de investimentos deles aqui no Brasil. E, inclusive, a gente deve ter a Casa Arábia Saudita dentro do Biotic também. Entendi. Tá? E vai ter uma área de residencial para venda também, que já está bem adiantado com incorporadores locais lá. Então, as coisas estão andando muito bem, as ancoragens... 1 milhão de metros quadrados, pode ter uma dimensão. O que é isso? 10 campos de futebol, 20 campos de futebol, é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. Eu acho que são... Acho que é mais de 10 campos de futebol. É muito grande. Vitor, e os projetos novos? O que tem? Então, de projeto novo, além de mais fundos de CRI e tal, em função desse novo cenário de taxa de juros decrescente e novas emissões de fundos de tijolo, né, que o mercado chama, estarem saindo muito bem sucedidas, a gente tem um fundo de logística encaminhado, com um empresário que é parceiro nosso, que tem grandes áreas de logísticas performadas e algumas a performar. Esse fundo está já sendo estruturado e deve sair do forno aí lá pelo meio do ano. Então, um grande fundo de logística e também de um fundo de escritórios, né? A gente está conseguindo juntar alguns ativos de altíssima qualidade aqui em São Paulo, AAA, até Faria Lima, para montar um grande fundo de escritórios tipo... Já performado, já alugado. Performado. Então, tem 2 fundos de tijolo saindo do forno lá também. Muita coisa pela frente aí. Tem bastante coisa, graças a Deus. E vocês estão distribuindo isso por BTG, XP? Vamos usar a plataforma também, para esses fundos de tijolo, sem dúvida nenhuma. Não, maravilha. Vitor, eu queria super agradecer aqui esse bate-papo. Você está otimista, então, com o país? Vamos passar essa fase difícil e vamos Olha, falar que está otimista com o país não é fácil, né? Mas a gente tem uma visão positiva das coisas. Acho que é um ano que ainda... Otimismo com realismo. Você acha? Isso é bom. Eu sou otimismo, mas realista. Uma visão positiva das coisas. Tá bom, obrigado pelo convite. Obrigado você. Um prazer enorme. Obrigado você que acompanhou a gente no papo.com e a gente volta numa próxima oportunidade falando de outros assuntos. Um abraço.